A graça e a paz, povo do Senhor. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Estamos aqui em mais um momento congregacional a pedido de três irmãos. Três irmãos fizeram um pedido, me trouxeram temas para que a gente pudesse esclarecer, tirar dúvida acerca de alguns temas e que eu fizesse mais momentos congregacionais para que toda a congregação ficasse mais sabida acerca de vários temas. E um dos temas que vou trazer hoje aqui é um tema bem interessante. Atributos de um bom líder. Quais são os atributos de um bom líder? O que é que nós poderíamos falar rapidamente, em poucos minutos, o que significa ser um bom líder? E embasado em dois textos da Palavra de Deus, eu vou trazer hoje aqui algumas palavras-chave para que você possa compreender alguns atributos de um bom líder. Os textos são lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte, olha só, atributos de um bom líder. Pregue a palavra, esteja preparado. A própria palavra diz, esteja preparado. Pregue a tempo e a fora de tempo. Como é que se deve pregar a palavra? O próprio texto nos ensina, repreenda. A palavra repreenda aqui quer dizer aconselhe, advirta esta pessoa, repreenda, corrija. A palavra corrigir aqui quer dizer assinalar os seus erros. É como uma prova, você faz uma prova e o professor vai corrigir, ele assinala lá as partes que o aluno errou na prova. Então, quando a gente repreende e corrige, a gente está assinalando os erros cristãos dessa pessoa. Exorte, exortar quer dizer estimular, encorajar, incentivar e incentivar a prosseguir no caminho certo. Então o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, que é o seu discípulo na fé, ele começa a dizer, Timóteo, tu pregue a palavra a tempo, a fora de tempo, você repreenda, corrige, exorte, e um detalhe, Timóteo, exorte com toda a paciência. No mesmo livro de Timóteo, nós vamos agora para o capítulo 4, versículo 3, continuando, diz assim, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí entra o mau líder. Preste atenção. Aqui está entrando o mau líder. Não suportarão a sã doutrina. A palavra não suportar quer dizer não aguentar o peso, não tolerar, não admitir, pois chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, olha o que diz, segundo os seus próprios desejos, seguir os seus desejos, quer dizer, seguir seus sentimentos vis, que corrói o homem interior. Aqui está dizendo que essas pessoas, seguindo os seus próprios desejos, o que é que elas vão fazer? Elas vão juntar mestres para si. Elas vão atrás de líderes para si, juntarão mestres para si, mestres que se recusam a ouvir a verdade da sã doutrina. Então esse é um mau líder. O mau líder que vai falar aquilo que agrada. O mau líder é aquele que vai falar aquilo que a Bíblia não diz. O mau líder é aquele que vai falar aquilo que não é conveniente, mas pelo contrário, ele vai falar aquilo que agrada o desejo vil e grosseiro do ser humano. Agora nós vamos para o capítulo 3, versículo 1. Preste atenção. Diz o seguinte, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Aqui vem vários adjetivos negativos sobre o ser humano nos últimos tempos. Como nós estamos falando de um bom líder, nós estamos falando de padrões para um bom líder, então aqui são padrões que o líder jamais pode ser. Eu vou pegar apenas algumas palavras, porque o texto é grande, como por exemplo, olha só, nos últimos tempos sobrevirão dias terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. É a palavra que eu vou pegar agora, é presunçosos, que quer dizer aquele que se julga melhor que o outro, que se acha pensar melhor, que se acha saber mais, certo? Um líder presunçoso é um líder problemático dentro da congregação, porque toda vez que o líder recebe uma palavra de um líder acima dele, recebe uma palavra do seu líder, ele sempre vai se achar presunçoso, se achar que sabe um pouco mais, ele acha que sabe mais. Então isso é uma área negativa da vida de um líder, certo? Outra coisa, ingratos. Podemos dizer aqui, líderes ingratos. O líder ingrato é terrível, porque o líder chega na igreja, ele é ensinado, ele é doutrinado,
ele é observado, ele é encorajado a continuar, ele é cuidado, ele é zelado pela liderança da igreja e se torna um líder e de repente ele se torna uma pessoa ingrata. O que é uma pessoa ingrata? É um indivíduo que não tem memória quanto aos benefícios e favores que foram realizados por ele. Ele não tem memória, nem se lembra mais de como ele chegou na igreja. Então tem líderes que são ingratos. Esse é um líder que não deve ser seguido. Líderes caluniadores. O que são líderes caluniadores? São aqueles que ofendem a honra ou que tentam diminuir a reputação de alguém superior. Que tentam diminuir a reputação e a honra de alguém. Líderes caluniadores. Existem líderes traidores. Líderes traidores que traem a confiança de alguém, seja de um amigo, seja de um cônjuge. No caso aqui, trai a confiança do seu líder. Então, muitas vezes traindo a confiança daquele que sempre o ajudou. Líderes precipitados. Aqui quer dizer que agem sem pensar, sem consideração, apressado, imprudente. A palavra imprudente quer dizer aquele que sabe o que é errado, mas mesmo assim comete o erro. Então existem líderes precipitados, que agem sem pensar, imprudentes. E o pior de tudo isso é o que diz lá no versículo 5 de 2 Timóteo 3. Tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. Aparência de piedade quer dizer, ele somente parece ter respeito e devoção pela obra de Deus. É apenas uma aparência de piedade. Então eu li alguns versículos bíblicos, com algumas palavras-chave, mas eu gostaria de falar rapidamente dos papéis de um bom líder. Quais são os papéis de um bom líder? Preste atenção. Para mim, para o que eu vejo na Bíblia, quais são os papéis de um bom líder? Um bom líder, ele busca a leitura diária da palavra de Deus, a leitura diária da oração e ele tem uma vida com rotina de jejum. Esse é um bom líder. Esse é um padrão de um bom líder. Qual é o padrão de um bom líder? É aquele líder que aconselha, sempre embasado nas Sagradas Escrituras. Ele não diz assim, eu acho que deveria ser assim. Ele diz assim, a Bíblia Sagrada nos ensina isto. Esse é um bom líder, que quando ele aconselha embasado nas Sagradas Escrituras. Um bom líder é aquele líder que é sempre disponível e aconselhador. Ou seja, não só aconselhador, acolhedor. Sempre que você procurar esse líder, ele está disponível para lhe ajudar. Esse é um bom líder. Um bom líder, ele nunca tem as suas emoções acima da obra de Deus. Como assim? Hoje eu não amanheci bem, hoje eu não estou legal, hoje eu briguei com alguém, hoje eu estou chateado com uma situação na minha vida. Então hoje a obra de Deus não vai ser feita através da minha vida. Se eu tiver que fazer algo, eu vou ter que dar para alguém fazer, ou então vamos cancelar. Então, um líder, ele não faz a obra de Deus, certo? Ele não coloca as suas emoções acima da obra de Deus. Ele faz a obra de Deus mesmo nos dias que ele não está se sentindo bem, porque ele é um bom líder. Um bom líder, ele busca ser uma referência fora da igreja. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que viver de forma irrepreensível. O que é viver de forma irrepreensível? É não ser uma pessoa que precisa ser repreendida. Então, um bom líder, ele vive de forma irrepreensível, dentro e principalmente fora da igreja. Papéis de um bom líder. Um líder ele deve ser amigo. Um bom líder ele deve ser simpático. Aquela história de um líder aborrecido, com cara feia, com cara trancada, isso não existe mais. Ele tem que ser uma pessoa simpática, ele tem que ser uma pessoa que tem o hábito de falar com todos. Um líder que não fala com todas as pessoas, ele não é um bom líder. Um líder que não sai do seu lugar para ir até as pessoas conversar, ele também não é um bom líder. Ele tem que conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, ele tem que ser uma pessoa acolhedora. Um outro papel de um bom líder chega sempre antes do horário. Vou repetir, um bom líder chega sempre antes do horário. Ele não só chega antes do horário, como também ele fica mais tempo depois do evento que aconteceu. Então ele chega antes e ele é um dos últimos a ir embora. Esse é um dos papéis primordiais de um bom líder. Um líder ensina os membros da igreja a servir a obra de Deus com as suas atitudes e não com apenas ensino. As pessoas o ouvem e examinam as suas atitudes. E se as suas atitudes são coniventes com o que ele ensina, são as suas atitudes que o levam as pessoas a segui-lo. Um bom líder combate com muita sabedoria, preste atenção nisso, combate com muita sabedoria e veemência, fofocas,
falatórios e brincadeiras sem graça. Então, se um bom líder, se você acha que essa pessoa é um bom líder e ela se pega fofocando com falatórios e com brincadeiras sem graça, você está detectando que essa pessoa hoje ela não é um bom líder. Então, o líder, de modo geral, ele estimula o crescimento espiritual, o crescimento emocional, o crescimento profissional das pessoas da congregação, sempre à luz da Bíblia. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um momento congregacional em como você saber quais são os atributos de um bom líder. E você que é líder na igreja, alguma área, escute bastante esse pequeno vídeo, e você que está na igreja, você agora pode saber quem é um bom líder e quem não é um bom líder. Então eu peço a você, curta, compartilhe essa mensagem nas redes sociais para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Deus os abençoe, até a próxima.